que vai te dar saúde no futuro? Músculo. Hoje a gente sabe isso muito claro. Para você ter saúde, você tem que ter músculo. Músculo é igual saúde. Para produzir os hormônios, você tem que ter músculo. O órgão que mais consome energia no corpo é o músculo. Então, se você não tem músculo, seu metabolismo fica o quê? Lento. Quando você tem muita massa muscular, seu metabolismo é acelerado. Ele está trabalhando o tempo todo. Então, assim, a saúde, no geral, para você ter longevidade, você tem que ter músculo. Tem que ter massa muscular. Muito boa noite, está no ar mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com um grande time de profissionais que trazem com muita expertise e credibilidade informações para as nossas noites. Hoje eu tenho o privilégio de receber aqui uma profissional muito especial, doutora Osana Alencar, ela que estreia na nossa bancada de informadores para falar sobre emagrecimento, longevidade, lipedema e a construção de uma medicina que transforma vidas, né? O tema hoje impacta diretamente a saúde, a autoestima, a qualidade de vida de milhares de pessoas. O emagrecimento saudável que vem tomando conta não só do nosso país, como do mundo. Mas vamos além da balança, né? Vamos falar também sobre longevidade, metabolismo, hormônios, lipedema e principalmente sobre a história de uma médica que decidiu dedicar a sua carreira à transformação dos seus pacientes. Recebemos, mais uma vez, doutora Osana Alencar, médica em Cuiabá, que atua com emagrecimento, lipedema, saúde hormonal e performance. Seja muito bem-vinda, é um privilégio recebê-la aqui. Obrigada pelo convite. Engraçado que quando eu falo assim, doutora Osana está no nosso time, eu conheci ela do hospital como pediatra. Conta um pouquinho pra gente dessa sua trajetória como pediatra, né, na intensiva, né? Você trabalha na pediatria intensivista. Exatamente. E essa transição, conta um pouquinho da sua história, dessa paixão pela medicina da longevidade, eu gosto de chamar. Então, minha carreira começou, trabalhei algum tempo em Tangará como clínica geral, trabalhava no SAMU, ia pra Serra salvar vidas. Saí de Médica Tangará, raiz. médica bem raiz, fazia postinho de saúde, tinha minha equipe de postinho, de agentes comunitários, eu fazia evento com os velhinhos, levava os velhinhos pra Serra, amava meu postinho de saúde. Só que não queria ser clínica geral, então resolvi vir para Cuiabá, me formei pediatra pela UFMT, e logo quando eu terminei a pediatria, já teve o concurso da IBSER, né, pra gente entrar no Júlio Miller, eu passei, inclusive passei em primeiro lugar, eram mais de 60 candidatos. Entrei e desde então me dediquei a ser pediatra. Foram mais de 10 anos como pediatra, atuei sempre na medicina intensiva, UTI neonatal, UTI pediátrica, sala de parto de alto risco, Júlio Miller como referência, né, do estado para alto risco. Então, assim, aqueles pacientes cardiopatas, mal formados, prematuros extremos, essa era a minha rotina. Uma rotina, assim, apaixonante, mas muito estressante. A gente, como pediatra, para você ter um rendimento, uma renda que vai te dar uma qualidade de vida, você tem que trabalhar muito. Então, você tem que viver de plantão. E eu cheguei uma época, assim, que eu estava fazendo 5 plantões noturnos por semana e mais atendendo durante o dia. E eu tenho 2 filhas, né? Qual a idade delas? Eu tenho uma de 7 e outra de 9. Então, eu estava vendo que eu estava ficando muito tempo longe. A infância dela estava passando, eu me dedicando aos filhos dos outros, com muito amor, com certeza que eu amava salvar as vidas que eu já salvei. E só que as minhas estavam ficando de lado, né? E eu sempre fui uma pessoa muito focada, com corpo, com longevidade, sempre estudei para mim. Sempre treinei, sempre tive um físico legal. Muitos colegas vinham, como você consegue, apesar de trabalhar tanto e tal, tá um corpo sempre legal. E eu dava muitas dicas para os colegas. E nos últimos 2, 3 anos isso se intensificou. Há uns 3 anos atrás, cada vez mais o pessoal me buscando para saber dessa parte, da parte física, de longevidade. E eu vi aí uma oportunidade, eu falei, gente, uma área que eu me identifico tanto, né? E eu já estudo tanto para benefício próprio, já sei tanto, acho que eu posso ampliar isso. Então eu resolvi fazer uma pós-graduação de medicina de esporte lá no Albert Einstein. E comecei a atender nessa área, e cada vez mais, me apaixonando mais, estudando mais, me aprofundando mais.
e tendo excelentes resultados. E você vive isso, né? É a minha vida, com certeza. Você é a Eu falo primeira para médica meus, da família? eu sou, da minha família eu sou a primeira. E sempre foi um sonho fazer a medicina? Sempre, desde pequena. Predestinada, Desde então. pequena eu queria ser médica. Inclusive, estudei muito, sempre fui. Eu fiz a medicina no Oeste, em Presidente Prudente. Uhum. E é uma universidade caríssima. Então, assim, minha mãe tinha muita dificuldade até eu conseguir o FIES para me manter lá, né? Minha mãe é contadora, trabalha no interior, muito competente também. Trabalhava em 3 câmaras municipais para conseguir me manter estudando. Sim. E desde a época da faculdade, eu já me destacava com boas notas. E o que que eu fazia? Eu era a mais pobre da turma. Então, o que que eu fazia para eu conseguir me manter, poder sair de vez em quando, poder comprar uma roupinha diferente? Eu fazia os trabalhos para os colegas. Só. Então, eu era aquela que fazia o trabalho da sala inteira, praticamente, que era tudo filho de deputado, filho de governador. E daí eles vinham até mim, eu fazia os trabalhos e desde o começo eu já ganhava dinheiro, desde a faculdade, ajudando os colegas. Bom, olha aí, tá vendo, gente? Mas Todo um assim, processo, foi né? bem difícil para me formar, foi muita luta. Graças a Deus eu consegui e hoje eu tenho o padrão de vida que eu mereço, né? Glória a Deus por isso, e cada vez melhor, Cada se vez Deus melhor, com quiser. certeza. Houve algum acontecimento específico, algum paciente ou experiência que fez você direcionar o seu olhar para o emagrecimento e a longevidade? Houve algo específico? Você viveu Hum, na pandemia, né? Então eu tive esse período da pandemia. Durante a pandemia eu era a chefe, eu era visitadora da UTI pediátrica do Hospital Jardim Cuiabá. Sim, aham, Inclusive fechou após a pandemia, sim. Uhum. porque a gente recebia muitos pacientes. E na época da pandemia, o que que aconteceu? O que que é o maior foco de infecção para as crianças? É você estar em contato com outras crianças. Verdade. Então as crianças vão para a escola, saem, como que ficou na pandemia? Todo mundo ficava trancado dentro de casa. Então o índice de infecção em criança caiu muito. E as crianças não ficavam graves pela questão do Covid, né? É totalmente diferente dos adultos. As que ficavam graves eram as que tinham co-infecção ou alguma comorbidade já. Então as UTIs ficaram vazias e muitas UTIs pediátricas fecharam. E nessa época eu ajudei vários colegas que tiveram Covid, que ficavam graves. Eu já tinha um físico bom, eu já tinha uma saúde de ferro. Sim, Eu tive Covid umas 3 vezes. Na última vez eu tive 50% do pulmão acometido e eu fiquei em casa trabalhando normal. eu também tive. Não fui para UTI, A gente se cuida, né? igual todo mundo ia. Só que nesse período eu cuidei de vários colegas que não tinham, que estavam acima do peso, que tinham diabetes, né? Que tinham esse problema de saúde. E Tinham eu ia comorbidade. acompanhá-los nas UTIs e eu via a dificuldade, né, dos pacientes de conseguirem se recuperar por não ter uma saúde plena. Então, eu acho que a medicina hoje está caminhando para isso, para Foi o que te tocou. prevenção, exatamente. Então, a gente conseguindo, pego todos os dias pacientes acima do peso, obeso. Eu tenho pacientes que tomavam, tem uma paciente, uma senhora já, tomava 40 unidades de insulina NPH de manhã, mais 10 regular, mais 30 à noite. Um sobrepeso absurdo, não controlava a glicemia dela de 400, 300. Eu estou acompanhando ela há 4 meses. Ela não usa mais insulina. A gente conseguiu fazer ela emagrecer 28 quilos. Ela manteve massa muscular, melhorou todos os perfis metabólicos dela, até os remédios antipertensivos ela não está mais usando. Ela estava praticamente acamada, começou a fazer uma caminhadinha de leve. Então, assim, meu tratamento não é só para alta performance. Tem pacientes que vêm para alta performance, que já têm um físico legal, que querem melhorar, que querem mais definição muscular, mas também tem aquele outro lado, os pacientes que já estão com alguma comorbidade, que querem melhorar, e tem os que a gente vai só prevenir, né? Que é o que a medicina caminha, para a gente fazer a prevenção, da gente identificar fatores de risco antes das doenças se instalarem. Então, quando você tem exames que você já mostra uma resistência periférica à insulina, você já age antes daquele paciente se tornar diabético. Com certeza. Né? Você vê um perfil, eu pego uma bioimpedância, a paciente às vezes é magra. Você olha fisicamente, ela é magra. Isso é minha rotina todos os dias. Eu peço a bioimpedância, a pessoa tem 40% de gordura. Isso não é saúde. Falso magro, né? Falso magro, isso não é saúde. Isso vai comprometer ela lá no futuro. Né? Você vê muitas pessoas sarcopênicas, pessoas que fizeram tratamento com Mounjaro por conta própria, né? Não tiveram acompanhamento médico, porque no meu tratamento a gente tem suplementação, uma dieta adequada,
manipulados. Eu acompanho todos os meses com bioimpedância. Para quê? Para preservar a massa muscular e perder só a gordura. Sim. Então, eu pego vários pacientes já com sarcopenia mesmo, perda de massa muscular, por terem perdido peso de forma indevida. Perde muito rápido, perde mais músculo do que gordura. Aí você vê na bioimpedância, doutora, eu perdi 20 quilos, mas 20 quilos de quê que você perdeu, né? Foi de Olha, a gordura massa ou foi? Não tem magra, nada de massa magra. olha só. Aí agora eu tô fazendo com vários pacientes esse trabalho de reconstituição de massa magra. A gente conseguir diminuir o percentual de gordura e criar massa magra, porque o que vai te dar saúde no futuro? Músculo. Hoje a gente sabe isso muito claro. Para você ter saúde, você tem que ter músculo. Músculo é igual Não, saúde. músculo que sustenta o corpo Sustenta, inteiro, a é que carcaça, a pelve. Gente, se você não tiver não músculo, tem vai ter músculo, incontinência urinária, você vai ter várias consequências na não, e velhice. os hormônios, né? Para você produzir os hormônios, você tem que ter músculo. O órgão que mais consome energia no corpo é o músculo. Então, se você não tem músculo, seu metabolismo fica o quê? Lento. Uhum. Quando você tem muita massa muscular, seu metabolismo é acelerado. Ele está trabalhando o tempo todo. Então, assim, a saúde, no geral, para você ter longevidade, você tem que ter músculo, tem que ter massa muscular. Muita gente ainda acredita, doutora Rosana, que emagrecer é simplesmente comer menos e fazer mais exercícios. Por que essa visão está ultrapassada? Totalmente ultrapassado. Toda vez que você limita sua ingesta calórica, o que acontece? Seu hipotálamo entende que você está em restrição, Sim. que você não tem alimento. Então, o que ele faz? Ele diminui o seu metabolismo e ele começa a fazer o quê? Queimar o músculo, porque o músculo é o órgão que mais consome energia. Se você está com falta de energia, o que o seu cérebro vai entender? Eu tenho que economizar de alguma forma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou queimar o músculo, que é quem mais gasta energia, e eu vou acumular toda a gordura que eu conseguir. Então, a pessoa que faz restrição calórica exclusivamente, o que ela vai ter? Ela vai perder massa muscular, vai aumentar a quantidade de gordura, principalmente abdominal nas mulheres, e vai piorar muito o seu perfil metabólico. Então, assim, o emagrecimento não é restrição de caloria. O emagrecimento é a gente fazer um controle do metabolismo, acelerar o metabolismo, entrar com uma dieta que seja adequada para o perfil daquele paciente. Cada paciente meu, eu monto a dieta individualizada para cada um, de acordo com o perfil da constituição física e do metabolismo dele. Então, eu peço exames, avalio todos os micro e macronutrientes, as vitaminas. Então, eu vou montar uma dieta que seja específica para aquela pessoa. Não é receita de bolo, né? Não existe. Para cada um. Para cada um é um acompanhamento. E o que mais E além influencia? disso, a gente tem que associar atividade física. Com certeza. Porque as pessoas aplicam lá braço essencial. uma dose altíssima de Monjaro, para de comer, não faz atividade física. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai definhar. Você vê uns resultados horrorosos, as pessoas derretidas, né? Aquela Zero cara de músculo. velho, zero músculo, zero saúde, zero energia, caindo cabelo. Quando você faz um tratamento bem feito, a pessoa não perde cabelo. Isso não é um efeito da tirzepatida, que é o Monjaro. Isso é um efeito do déficit de nutricional vitamina. da Exatamente. pessoa que está fazendo de forma errada. O que mais influencia hoje o processo de emagrecimento? Em que sentido você fala? Eu falo assim, a pessoa que não consegue às vezes perder peso, fala, gente, eu não como, mas eu não consigo emagrecer, né? Não tem esse que fala assim, É o que doutora, eu mais não sei vem. como eu engordo, eu como tão pouco. Eu como tão pouco, mas aí você vai ver no final do dia que a pessoa comeu, ela comeu tudo errado. Sono influencia, Muito. questão do cortisol, né, Muito, Rosana? muito. Tem vários fatores, né? Tem vários. Não é só o que a pessoa come. O emagrecimento, a gente tem que organizar todo o metabolismo. Toda a o que casa. você falou, toda a casa. Sono, estresse, alimentação, atividade física. Então, não adianta você querer corrigir uma coisa e não corrigir as outras. Então, a gente tem que fazer, né, de uma forma que você consiga organizar todo o metabolismo da pessoa. A pessoa está com resistência periférica à insulina, você tem que acelerar esse metabolismo, você tem que resolver essa resistência periférica à insulina, né? Que é a dificuldade da insulina entrar no órgão para fazer o efeito que ela tem que fazer. A pessoa não dorme bem à noite, ela vai perder massa muscular. Não adianta a pessoa ir lá se ficar 3 horas na academia, se matar e não descansar à noite, porque é à noite que o seu organismo está regenerando aquele músculo que foi lesionado para criar massa muscular. Estresse, nível de ansiedade, Estresse, afeta muito também. tudo afeta. Agora, como que a gente controla o estresse do dia a dia?
Fazendo atividade física. É minha terapia. É a minha também. Às vezes eu É saio onde eu cansada, descarrego, estressada. sabe? Exatamente, E é você uma vai lá. diferença tão grande. Olha, ontem eu não consegui treinar. Eu na quarta-feira, Uhum. eu malho 5 horas da manhã, né? Eu tomei minha rotina, porque a gente fez uma viagem pro exterior e meus horários bagunçaram inteiros. Aí agora eu tô retomando, organizando, voltei a malhar 5 horas da manhã novamente. E ontem, por conta de um ensaio fotográfico que eu tive até tarde na quarta, eu não consegui acordar às 4h40 para ir treinar com meu esposo, ele foi sozinho. Como eu senti uma Já fica diferença, parece que o pesada, meu né? dia não rendeu. Exatamente. Hoje eu fui, eu tô numa É energia, tô num isso. gás. Como faz E as diferença, né? pessoas acham que é o contrário, né? Que Que, se eu elas vou ficar treinarem, vão ficar cansado. cansadas. E não é. Não, não. Normalmente eu peço para os pacientes treinarem de manhã, justamente para levantar, treinar, ter essa descarga de endorfina. Aí um monte chega, doutor, eu nunca senti essa endorfina. Eu falei, você nunca sentiu porque você nunca chegou num treino que vai te dar endorfina. Não é você ir lá no primeiro mês, treinar leve e você já vai ter esse benefício. Não é Sim. assim. É uma construção. Então você começa, eu passo até a indicação para o personal do treino como é que eu quero. Se é um paciente totalmente sedentário, a gente começa com treinos leves e vai aumentando aos poucos. Quando que ele vai ter a sensação de endorfina? Quando ele estiver treinando em Z3 e Z4. E quando a gente mantém uma frequência cardíaca mais alta. Sim. Então aí que você tem o benefício da endorfina. Só que as pessoas não têm paciência de chegar Não. até lá. Ela treinou um mês, aí ela falta mais do que ela foi, aí não dá certo. Então, quando os pacientes chegam para mim, o que que a gente conversa? Na primeira consulta, quase todas as mulheres choram. Hã? Porque eu falo assim, vocês vão se olhar no espelho todos os dias de manhã e você vai entender que a partir do momento que você iniciou esse tratamento, você é a sua prioridade. Você, sua família não vai deixar de ser prioridade na sua vida, mas você tem que se enxergar como prioridade também. Porque as pessoas se deixam de lado, cuida do trabalho, cuida do filho, cuida do marido e ela. Por último. Aí se sente egoísta de cuidar de si mesmo. Isso não é egoísmo, isso é amor. Porque quando você tá bem, se você tá treinando, se alimentando bem, com a sua saúde lá em cima, performando, como é que vai ser você no resto dos seus ambientes? Você vai entregar muito mais. Você vai entregar muito mais energia para os seus filhos, você vai entregar muito mais tesão e libido para o seu marido na cama, né? Você vai mudar no trabalho, você vai ser disposição, você vai render mais. Então, assim, é uma coisa que é uma mudança de consciência mesmo. Com Os certeza. pacientes, eles se transformam, porque qual que é o tempo que o cérebro demora para criar um novo hábito? No mínimo 3 meses. O ideal é 90 dias, você se alimentando direito e treinando, aquilo se incorpora em você. O seu cérebro entende que aquilo ali é o seu novo eu. Sim. Então, os meus tratamentos, não tem nenhum protocolo meu que é menos de 3 meses. Porque eu não quero que a pessoa perca 5 quilos e ganhe daqui a pouco de novo. Não, eu quero que ela transforme a forma dela viver a vida dela. Tanto da forma de se alimentar de uma forma consciente, que as pessoas se alimentam de uma forma totalmente Errado. inconsciente, errada. Elas pensam que se alimentam bem, mas quando você vai fazer o diagnóstico da alimentação, está completamente errado. Sim. E atividade física, acham que é ir lá uma vez por semana, não é, né? É rotina, é você ir pelo menos 3 vezes por semana, ideal 5, manter uma frequência para você chegar naquela fase de endorfinar com atividade física e criar o prazer, né, de estar Com treinando. certeza. Você acredita que a obesidade deve ser tratada como uma doença crônica? Não, ela é uma doença crônica. Uma vez obeso, para sempre obeso, né? A Ela é uma vigília é doença crônica. constante, né? A gente tem que ficar sempre cuidando, né? Tanto que a gente vê pacientes que fazem bariátrica, Que voltam que é uma ao mutilação, estado de... mutila tira uma parte do estômago, nunca mais aquela pessoa vai absorver vitaminas da vida, e elas voltam a engordar. Porque se você não trata aqui, tem pessoa que bebe, né, leite condensado, bebem calorias e voltam a ficar obesas. Porque se não muda a mentalidade, nenhum tratamento tem resultado. Qual que é o maior erro, doutora Rosana, que você vê em pacientes que resolvem iniciar um tratamento sem procurar um acompanhamento profissional? Se automedicam, querem emagrecer por conta própria, sem um acompanhamento. Qual o maior erro que você identifica? O principal é a restrição calórica absurda. A pessoa acha que vai emagrecer com a restrição calórica, né? Então eles param de comer, perde peso, mas perde massa muscular. Sim. E depois engorda muito pior do que ele estava antes. Eu vou te contar um outro episódio que aconteceu com 2 pessoas conhecidas, inclusive uma funcionária da minha casa. Ela foi inventar de tomate hepatida por conta própria, em dosagens Altas. altas.
e ela perdeu, dessecou um pedaço do rim dela. Nossa. No rim. Ela passou, ela ficou, tá internada. Mas não deve ser só tirzepatida em dose alta, deve ser tirzepatida do Paraguai, Exatamente. entendeu? Aquelas que vêm de fora, É, porque o que por acontece? conta própria. Esses E aí ela produtos de perdeu um contrabando, pedaço do rim. esses produtos de contrabando são um perigo, porque para começar a gente não sabe o que tem lá dentro. Essa retradutida que eles vendem, isso aí é um absurdo. Eu já vi laudo que ali dentro tem insulina misturada com glucagon. Não tem nada ali, porque é um medicamento que está em fase de estudo, nem nos Estados Unidos está liberado para usar. Né? Tá em fase 3, mas não liberou ainda. E o pessoal trazendo do Paraguai. Meu Deus. Outra coisa, já vi laudo de tirzepatida totalmente contaminada, com bactéria, com alumínio. A dosagem ali muito baixa de medicamento de forma. Então as pessoas às vezes querem economizar, aí vão comprar um produto de contrabando, que às vezes vem escondido dentro de pneu de carro, Se automedica. numa temperatura completamente errada, aplicam uma dose que não é a ideal. Então é um conjunto de fatores que a pessoa está colocando a própria vida em risco. Sim. Eu tenho uma paciente, que é uma paciente bem culta, dona de uma rede de supermercados. Estava acompanhando ela já há uns 4 meses. Excelente resultado. Ela tem lipedema. Estava voando. Baixou o percentual de gordura, ganhou massa muscular, não sei o quê. Aí um conhecido, aplica essa retradutida aqui que eu trouxe para você, tá demorando muito o seu processo. E ela se deixou envolver e aplicou uma dose. Ela foi parar na UTI do São Mateus. Justamente porque era um medicamento. Ela colocou numa dose muito alta. Não era retradutida de verdade, né? Tinha outra coisa lá dentro. Ela desidratou, teve risco de ter lesão renal também, porque desidratou, alterou enzimas hepáticas, pancreáticas, ficou uma semana Muito internada. sério isso, gente. É muito sério. Aí ela me ligou chorando, doutora, eu fiz isso. Eu falei, calma, vamos resolver agora. Quando ela estava passando mal, eu falei, vai no hospital, colhe exames, acompanhei ela à distância. Agora a gente voltou, o tratamento dela tá fazendo tudo certinho. Só toma a injeçãozinha dela lá na clínica, não deixa ela nem levar para casa. Aplico nela na clínica. Porque a gente trabalha com produtos que são totalmente liberados pela Anvisa. Então, meus produtos são todos com certificado, né, da Anvisa. Vem de São Paulo, vem de avião. Dentro da caixa eu tenho um termômetro que afere a temperatura da hora que sai lá até na hora que chega aqui. Se durante esse trajeto você teve uma alteração de temperatura, esse produto ele é descartado e vem um produto novo. De tão perecível que é quando altera a temperatura. E o pessoal traz escondido no corpo, em mala, isso do Paraguai. Você imagina o que está injetando nas pessoas, né? Então não dá para fazer. Sem acompanhamento médico não dá. E sem saber a procedência, né, do medicamento. O que mudou nos últimos 5 anos no tratamento para obesidade? Como que você enxerga o futuro para tudo isso? Gente, a tirzepatida realmente foi uma revolução. Uma revolução. Hoje a gente trata pessoas. Hoje eu não vejo um paciente mais que tem indicação de fazer uma bariátrica. Eu tenho pacientes que já perderam 46 quilos só na tirzepatida. Você acha que vai cair em desuso a bariátrica? Já Eu caiu, né? acho que já. Quem tem consciência que pode perder sem a bariátrica não faz mais. Porque a bariátrica ela mutila o paciente. Pro resto da vida é déficit nutricional, é aquela cara de pessoa E doente, vem acompanhada queda de de vários cabelo, transtornos, né? transtornos psicológicos depois. Então não vale a pena. Não vale a pena. Hoje, com o que a gente tem de ferramentas, hoje você vê, pela primeira vez na história, a população americana teve queda no percentual de obesos. Nunca na história do mundo. Nossa, Lá é uma eles tinham. população terrível. Olha, eu fui para lá Eles comem agora em tudo errado, né? fevereiro, Rosana, eu me senti, sabe aquele pinto fora do lixo? Porque assim, eu ia e eu ficava assim horrorizada de ver a quantidade de gente acima do peso e mais cadeirante, muita gente em cadeira de Sim, pelas roda por conta das sequelas, por causa comorbidades. da Falei, gente, eu nunca vi tanta gente doente com E é a tanta primeira vez na história que teve uma redução no índice de obesidade nos Estados Unidos, após a introdução do dá Mondial. desespero de ver eles comendo e o que eles comem. Uhum. Sinceramente, a gente que tem uma consciência corporal, Sim, dá desespero. Você fala, meu Deus, Como que é possível, né? As pessoas se matando Se literalmente pela é boca, muito né? triste, É é muito triste. triste. Qual o papel dos medicamentos modernos dentro de um tratamento completo hoje? Porque quando a gente fala em acompanhamento para emagrecimento, em medicamentos, a gente não fala só da tirzepatida, né? Uhum. A gente fala que tem uma série Tem é um vários combo medicamentos. que vem junto, né? Qual que é o papel desse combo, desse conjunto? Então, tudo o que você tem para ajudar você ter um resultado ideal, eu acho que vale a pena você associar.
Lógico que individualizado. Então, a gente tem vários produtos que a gente usa nos protocolos. Ácido alfa-lipoico, que é um antioxidante muito poderoso, que melhora muito Legal. o risco cardiovascular. Hoje você tem o NAD. O que é o NAD? Eu adoro, né? Ele é o precursor do ATP dentro da mitocôndria. Então, ele te dá energia. Eu faço NAD toda semana. E dá muita energia, porque depois dos 40, você tem metade do NAD que você tinha com 20. Então, aquela pessoa que queixa de falta de energia, de insônia, de cansaço mental, ele é usado, inclusive, para tratamento de Alzheimer. Então, Você já assim, pensou como que era uma mulher com 40 anos? antigamente... Como que ia estar as mulheres depois dos 40 Não, hoje? Não vai hoje ter a aquelas mulherada tá velhinhas mais... voando, não tem mais aquelas velhinhas. Pois é. Então, a gente tem muita coisa que a gente usa. As próprias suplementações, a creatina, é fantástico, né? Que a gente usa como suplemento. Whey protein, ômega 3, que apesar de já estar em uso há muito tempo, tem gente que ainda não usa e é um excelente protetor Um cardiovascular, ótimo aliado. um ótimo aliado. Então, tem várias coisas que a gente vai colocando junto para beneficiar o paciente, para a gente ter a melhora metabólica, não é só a perda de peso, né? É você ter a melhora metabólica geral do paciente. Quando a gente fala em longevidade, nós estamos falando apenas em viver mais? Viver mais e melhor. A qualidade, né? longevidade não é apenas viver mais. É viver mais com ausência de doenças, né, e com qualidade de vida. É isso que a Sabe o que gente que a busca gente fala? Eu hoje. falo muito também que assim, a suplementação, gente, ela não cura doenças, né? Mas ela Ela previne. previne. Ela Então, previne. assim, se você esperar para ficar doente e aí começar a suplementar, você está fazendo um Mas é caminho. isso que a gente está vendo, essa mudança de consciência, né? Principalmente nos últimos 2, Se 3 for anos. doente, é remédio, não tem Não jeito. tem jeito, mas tá vendo uma mudança de consciência com o Unalesca, agora que vem em alta, todo mundo querendo ser fitness, todo mundo querendo essa vida Universo mais wellness, saudável. né? Então você vê assim que é totalmente diferente. As Uhum. pessoas querem essa vida saudável, as pessoas querem massa muscular, as pessoas querem prevenção, né? Então Quer um shape. é o shape. Rosana, quais as tendências que você acredita? Você tem viajado muito para São Paulo, acompanha suas atualizações anuais, sim. Inclusive, você testa todos os aparelhos lá, né? Eu Sim. vejo você super empolgada, porque é um universo que te encanta. É o que a gente tem de mais moderno no Brasil e Sim, no mundo, né? É o Einstein. verdade. Eu amo Quais aquele lugar. tendências você acredita que vão dominar a medicina preventiva nos próximos anos? Então, tem muita coisa em estudo ainda, mas tem muita coisa que a gente já está usando. Uma das coisas que a gente usa para medir longevidade e performance é um exame que eu acabei de fazer, o VO2 máximo. Para que serve o VO2 máximo? São aparelhos que medem a sua troca de oxigênio e gasto calórico e troca de gás carbônico. Então, ali ele te dá a sua idade biológica, que é diferente da idade cronológica. Sim. Então, são tecnologias que a gente pode usar para estar estimando isso. Tem pacientes que têm uma idade cronológica de 30 e você vai lá, faz o exame, a idade biológica é de 40. Ele está muito pior do que ele deveria. E pacientes que se cuidam, né? Você vai lá, faz esse exame, a sua idade cronológica está maior do que a biológica. Outra coisa que é tendência, esses anéis Oura. Então, isso aí, inclusive, eu quero colocar nos meus protocolos mais para frente. Que legal. Que Como que são funciona? anéis que você coloca no dedo e você monitora a saúde do paciente em tempo real e integral. Então, você está ali o tempo todo medindo nível de estresse, nível de Tem que trazer isso pra sono, cá logo. atividade física. Então, você consegue ter um controle fino desse paciente em tempo real. Então, tem pacientes que você manda usar, faz o relatório, eu tenho o relatório semanal de tudo que aquele paciente fez, do gasto calórico, se ele dormiu bem, se ele não dormiu, do estresse, e eu posso intervir em pontos específicos que aquela medição vai me dar. Então, o paciente teve uma semana que ele estava muito estressado, ele não dormiu bem, cortisol subiu, eu vou lá, vou entrar com coisas que ajudem ele a relaxar e a dormir melhor. Vou entrar com suplementação para melhorar essa parte, né? Então, o que vem por aí cada vez mais é tecnológico e cada vez mais integrado à IA, inteligência artificial. A gente está vendo que em tudo que a gente vê de tecnologia tem inteligência artificial. Inclusive, nos Estados Unidos já tem aquelas cabines que você entra, na Europa. Você entra dentro da cabine e ali dentro ele já te dá toda a aferição, sem te furar, sem nada. Olha que legal. Ele faz um scanner do seu corpo
e fala se você está ali com alguma massa tumoral em desenvolvimento, ele fala a sua frequência cardíaca se está ideal, mede o seu nível de estresse no scanner dentro de uma máquina, e já é realidade, né? E isso tudo integrado à IA, eu uso muito IA já no meu dia a dia, e é surreal. Você trata muito o lipedema também, né? Por que que tantas mulheres convivem anos com essa doença sem receber um diagnóstico correto? Eu acho que é porque era um assunto pouco falado. Era. Não era muito falado. E nos últimos anos tiveram algumas mulheres famosas. Inclusive a Yasmin Brunet, Yasmin Brunet, aquela que samba, que era do Diogo Nogueira, como que é o nome dela? Paola Paola Oliveira Oliveira. também. Então, Aham. algumas mulheres, assim, que estão na mídia, que trouxeram a luz para esse tema, e várias mulheres descobriram que tiveram lipedema a partir daí, Uhum. né? Porque antes achava-se que era apenas obesidade, Uhum. apenas o sobrepeso. E conforme esse assunto foi ficando cada vez mais na mídia e foi sendo explicado realmente do que se trata, foi ampliando os diagnósticos e o tratamento, né? E hoje a gente tem tratamentos que melhoram muito. O lipedema não tem cura. É uma doença crônica da gordura que fica inflamada. Só que ele tem controle. Então você consegue controlar a inflamação desse tecido gorduroso e melhorar muito o aspecto visual, porque a mulher que tem lipedema, ela não usa um biquíni. Ela não usa um shortinho para sair, porque a perna dela tá grossa, tá cheia de buraquinhos, tem facilidade com hematoma, né? Ela é mais grossinha lá no tornozelo. Então não é aquela perna bonita. Então a mulher tem vergonha, né? Atrapalha muito a autoestima e a qualidade de vida, além de ter dor, peso no final do dia. Então a gente tem formas com terapias anti-inflamatórias, antioxidantes, a própria tirzepatida, que está sendo muito usada em microdoses para o controle do lipedema, que melhora muito esse aspecto, né? Não vai curar, vai controlar. Vai ficar fazendo o tratamento, vai melhorar, mas melhora muito. Como diferenciar, né, a obesidade com a lipedema por obesidade e a retenção de líquido? Como vocês diferenciam? Então, o lipedema, ele não é obesidade. São Uhum. coisas diferentes. Você Sim. pega mulheres magras, Aham. que têm aquele acúmulo de gordura de forma desproporcional Sim. nas pernas, na Uhum. região do joelho, na região do tornozelo, aquela perna mais grossa, bem cheia de celulite, né? Com muita facilidade para formar hematoma. Então, é diferente da obesidade. E Uma a pessoa retenção de líquido? obesa, Aham. quando ela está gorda, ela emagrece, ela vai emagrecer Por por inteiro. inteiro. Sim, E a sim. pessoa que tem lipedema, ela tem um acúmulo mais nos membros inferiores. Uhum. Já a retenção hídrica, se a pessoa retém muito líquido, tem que investigar, né? Porque não é normal a pessoa também ter retenção hídrica. Está mais associada, às vezes, distúrbios eletrolíticos, né? Ou problema renal, então, problema cardíaco. Então, se você tem uma retenção de líquido importante, aquela perna que fica inchada, todos os dias no final do dia, aí de manhã amanhece melhor, incha no final do dia de novo, tem que investigar se não tem algum problema cardíaco, alguma outra coisa associada. Vamos para um bate-bola? Vamos. Rapidinho. Eu falo uma palavra e você vem com uma resposta, tá? Tá. O que definiria para você saúde? Hoje, para mim, saúde é ter massa muscular. Disciplina. Disciplina é essencial para a gente conseguir chegar nos objetivos de ter uma longevidade Você é muito saudável. disciplinada, Sou né? totalmente. Tem uma rotina certinha. Certinha. O que é para você hoje longevidade e emagrecimento? Longevidade é você chegar numa vida, você ter mais tempo de vida, né? E manter sua saúde ao longo desse tempo de vida. Chegar aos anos mais futuros com qualidade de vida, né? Chegar na sua velhice tendo qualidade de vida, podendo aproveitar a época que vai ser do descanso, né? Sem ficar Sim. numa cama. E o emagrecimento? Emagrecimento, hoje, ele é sinônimo também de saúde, porque ninguém é saudável estando acima do peso. Não existe gordinho saudável. Não existe. Isso é coisa que a mídia criou. Sim. É impossível. Pode ter gordinho que não tem colesterol alto, que não tem diabetes, mas ele não está E é saudável. engraçado, você falou isso agora, a gente se depara, às vezes eu vou na casa da minha avó, esse pessoal mais antigo fala, nossa,
Nossa, tá tão Tudo magrinha. Eles Ai, acham tá que gordinha é magrinha. saúde, né? Ai, eu tô feliz, magrinha. A Nossa. felicidade é magra. Minhas cunhadas, nossa, cunhada, seu rosto tá muito fino. Eu falei, ai, que bom Que que meu bom. rosto tá fino, não precisa fazer uma lipo de papada, tá ótimo. Não, Mas como que a felicidade é magra. como que tem um paradoxo, né, Sim. disso ainda dos antigos, de achar que o rosto mais redondo, o corpo Uhum. mais robusto é bonito, né? E a gente sabe que não é, né? Não. Não também ser a apologia à magreza extrema. O que eu acho e que é o saudável é você ter uma percentual de gordura que seja o ideal, né? Você buscar o ideal. E a gente nunca se contentar com o jeito que tá. Ah, eu tô assim mesmo, tá bom? Não. Eu acho que a gente, como ser humano, tem que procurar sempre evoluir. Tem que procurar sempre poder ter o seu melhor, né? Então, a gente nunca se contentar. Eu vejo pessoas muito acomodadas. E principalmente mulheres que cuidam muito da família, que se dedicam muito e param de olhar para si mesmas e se acomodam. E acham, que tá bom assim. Não tá bom, gente. Não tá bom. Você pode ser melhor que isso. Com certeza. Então, queiram ser melhores sempre. O que é família pra você? A família é tudo. Família é o Sua base. nosso lugar de aconchego. Minhas filhas são tudo que eu Sua faço família é é do por interior elas. do estado? Minha mãe mora em Lambari do Oeste. Ah, eu vi você indo pra lá esses dias, Né? olhando. Sua família é do interior. Ela mora em Lambari e eu tô aqui com as meninas. E o resto da família tá lá no Mato Grosso do Sul. Fé. Fé também, sem fé a gente não vai a lugar nenhum, né? Eu sou católica, sou de base católica. Minhas meninas vão na catequese toda quarta-feira. Minha filha, Bela, tem o Instagram dela, que é Bela Menina Católica, Que bênção. onde ela posta músicas católicas, ela explica sobre a lindo, olha que religião. bênção. Ela é Que glória. muito espiritualizada. Que glória, que Minha bênção. mãe é toda envolvida na igreja, foi presidente da igreja e não sei o que, e vai pra lá e vive em curso. Tem uma base religiosa Tem uma base muito religiosa muito consolidada. forte. Aham. Muito bom. Sucesso pra você. Sucesso é a gente se sentir realizado, né? Conseguir você ter metas a médio e longo prazo e você focar e você conseguir realizar suas metas. Isso é sucesso. Você vive seu propósito hoje, Josane? Vivo com certeza. É feliz fazendo o que você faz? Eu sou muito feliz. E eu me emociono com as histórias de transformações que chegam até mim. Nas consultas, quando elas chegam destruídas, eu choro junto. A gente se abraça e a gente chora junto. Que legal. E cada ganho que a gente tem é uma emoção, assim, minha e para elas. Uhum. Justamente, eu não sou Com aquela certeza. médica distante, não. Meu tratamento é de acolhimento, é de carinho, é de parceria, da gente junto. Igual eu falo para elas, eu vou mostrar o caminho, eu vou te dar as ferramentas, mas Vou quem segurar na sua vai, mãozinha. vou segurar e vou te levar, mas você tem que ir, né? Eu não posso ir lá na academia malhar por você, eu não posso comer por você, né? Eu vou te dar todas as ferramentas. Você vai conseguir? Vai. Você vai conseguir. Se você seguir o que eu vou falar, não tem um paciente meu que não consegue. Não, eu não tenho um fracasso no meu emagrecimento em pacientes que pegaram na minha mão e que foram até o final. Quando você tiver seu podcast autoral, você vai vir aqui com seus pacientes para bater papo com É, você. Pra falar um pouquinho é legal, da não. história É deles todo com dia você. eu recebendo fotos. Eu te Que mandei um vídeo de uma bênção. paciente minha que estava Aham. entrando no vestidinho, que Que ela não entrava há 10 legal. Isso é anos, muito lembra? bom, muito É muito assim, é gratificante. Então eu falo, para mim na medicina como pediatra, salvar vidas era gratificante, lógico. Eu não desistia de um paciente também nunca. Eu ficava lá, às vezes, a equipe falava, doutora, já morreu, chega. Não, eu não saí de cima. Entendeu? Eu já fiquei mais de 1 hora reanimando uma criança, a criança viveu e teve alta. Eu já peguei criança afogada, que todo mundo chegou, falou que estava morto, eu fui lá, subi em cima, massagem cardíaca, entubei, levei para UTI e teve alta conversando. Então eu sempre fui assim, guerreira, sabe? E eu não desisto das coisas, eu vou até o final e eu consigo tudo que eu quero. Tá certo. Eu sou tipo você. Eu me identifico Nossa, muito com a você. gente tem que ser assim, né? Eu falo que Deus dá, a gente põe o pé e Deus dá o chão. Eu acho que a gente tem que visualizar o sonho, o propósito, o que a gente gosta de fazer, por que que eu vim pra cá? Então eu acho que a pediatria, ela fez um sentido na sua vida até um certo ponto. Agora né, o que Eusana? me faz sentido é isso. E é o que você vive enquanto mulher, então você hoje consegue se identificar com a dor daquelas mulheres que sentam na sua cadeira, você fala, olha, você passou pela climatério? Eu também estou Sim. atravessando isso, passando, eu sei como que é os efeitos, eu sei o tanto que é desafiador, então assim, é gostoso quando a gente se encontra em algo, Exatamente. né? E essa transição sua é ligada ao seu propósito, eu acho que você nasceu para isso, nasceu mesmo. Se uma Obrigada. pessoa
que está assistindo hoje esse podcast decidisse que quisesse mudar de vida, né? Qual seria o primeiro passo que você recomendaria para ela olhando para aquela câmera ali? Então, o primeiro passo para mudar de vida na questão do emagrecimento? Sim. Acho que a primeira coisa é a pessoa entender como é que ela tá e aonde que ela quer chegar. Nunca fazer isso sozinho. Então, buscar o apoio de quem pode mostrar esse caminho, para que o caminho seja leve e com resultados. Porque quando você tem um acompanhamento certo, quando você tem alguém junto com você que vai te guiar, o resultado vem e vem de forma leve. Não é com sofrimento, é leve. Verdade, é verdade. Quando É a isso. gente decide que a gente precisa mudar, né, e a gente assume isso como forma de viver mesmo, não se Uhum. torna um fardo. Não, é leve e é É prazeroso. gostoso. E é um caminho cheio de recompensas. Sim, Porque a verdade. cada mês você vai vibrar com as vitórias que você vai conquistar. Sim, verdade. Então isso vai te dando. Eu sempre falo, faz foto de antes e depois, porque elas esquecem como que elas eram. Aham. A maioria fala, doutora, eu não me reconheço. Aquela lá não era eu sou essa. Eu E falo, é pois bom a é, gente é olhar pro bom. retrovisor. Até a É, gente, sabia, é bom Osana? a gente Direto eu olhar pra gosto de olhar gente. pro retrovisor e ver de onde eu saí, Uhum, para onde eu onde vim, chegou. porque isso faz a gente, às vezes, se pôr o pé um pouco no chão, entender o nosso propósito, entender a força daquilo que a gente carrega. É Uhum. muito bom. É bom, e a gente tem que sempre comemorar as vitórias e se sentir orgulhosa. Eu não tenho falsa modéstia, entendeu? Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu Sim, posso fazer, eu sei o sabe o seu que potencial. eu posso entregar para quem vem até mim. E é isso, E é honesta com aquilo que você totalmente, se propõe a fazer. totalmente Eu honesto. acho que nós vivemos um universo, Osana, a gente está aqui no Jogo Aberto, eu atendo muitos médicos hoje, Uhum, e eu falo assim que banalizou-se muito o processo de emagrecimento. A medicina da longevidade, a medicina integrativa, né? uhum. E eu acho que tudo eu posso, mas em tudo me convém. Então, assim, eu não sei, não acho que vale tudo por dinheiro. Você Não, com prescrever certeza não. exames, suplementações, tratamentos que um paciente não precisa visando só o ganho financeiro. Deus me livre, jamais. Entendeu? Então eu acho assim que é uma carreira que ela vai te trazer benefícios, mas ela não vai te manter na autoridade, porque você perde a credibilidade. Uhum, E nós vivemos momentos na era do emagrecimento, a gente se depara com vários profissionais que querem fazer a vida em 1 ano, 2 anos, sim. e de forma inescrupulosa, colocando em risco a vida de pacientes, Já peguei prescrições absurdas. prescrevendo medicações, prescrevendo, então assim, que colocam em risco a vida do paciente mesmo para poder Uhum, obter ganho financeiro. sim, a gente vê Então, muito assim, a isso. gente, até aqui no projeto mesmo, a gente busca se aliar a pessoas que são sérias. Se eu Uhum. observo que não são pessoas comprometidas ou que estão em desencontro com aquilo que eu acredito e que eu defendo, até vou antecipar para você que em agosto, no evento de selos aqui de Cuiabá, a gente vai lançar um selo, que é o selo Instituto Selo Ouro de Saúde, o ISOS. E qual que vai ser a base? Inclusive, a acreditada da ONU está vindo trabalhar com a gente no projeto. Qual que vai ser a base do ISOS? Vai ser garantir a segurança do paciente. A gente sabe que Fantástico. todo procedimento, ele é cabível a erros, a erros não a falhas, a Uhum, riscos, né? Todo uhum. procedimento, ele tem Sim. riscos, mas diminuir os erros, diminuir as falhas, porque tem muita gente que não é capacitada, fazendo coisas que não deve fazer, tem Uhum, muita gente prescrevendo coisas que não deve prescrever por conta do ganho financeiro. Então, assim, vai uhum. ser como se fosse um órgão mesmo para regulamentar, para fiscalizar, para garantir a segurança do paciente e também chancelar esse profissional. Olha, esse aqui você pode confiar. Ótimo, excelente. Porque ele é um profissional que ele escolheu, que ele trabalha certo, Aham. trabalha de acordo com todos os protocolos e parâmetros, Mas quem não tem escrúpulos e faz errado, uma hora cai, né? A pessoa não se mantém. não se Só mantém. que às custas do quê, né? Os pacientes que passaram até lá, então é triste É mesmo. muito ruim. É Eu ruim. falo que é um processo mesmo de extorsão. Uhum. E eu sou contra isso. Eu Exatamente, acho que a gente tem, exatamente. o profissional, a gente sabe que são protocolos, e quando você faz bem feito, ele tem um valor um pouco mais oneroso, tem. Mas eu acho que uma coisa é você oferecer um protocolo premium que o paciente precisa. É isso, é isso. Outra coisa é você oferecer algo que ele E não e precisa. resultados sempre visando saúde, sempre visando manutenção de massa muscular. Eu pego pacientes que vêm de processos que pagaram uma fortuna e que estão daquele jeito que eu te falei, percentual de gordura altíssimo,
Perderam peso na balança? Perderam, mas queimaram todo o músculo que tinham. Eu também conheço. Então, assim, não vale a pena. Não vale a vai. pena você tratar dessa forma, né? Não vai. Vai mais devagarzinho, né? Faz tudo certinho e chega lá, mas chega lá saudável, né? Chega bem. Eu não prometo nada, emagrecer 10 quilos em um mês. Não quero. Se a pessoa chega em mim e fala, eu quero emagrecer, não é meu paciente. Porque não é saudável. Se eu te emagrecer 10 quilos no mês, você vai perder água e músculo. Exato. Você não vai perder gordura. Verdade. Né? Então, o meu é mais lento. Você vai perder 1 quilo por semana? Às vezes sim, 800 gramas por semana, tá ótimo. Você demorou quanto tempo para acumular tudo isso, né? Mas com qualidade. Rosana, obrigada, tá? Imagina. Foi muito bom receber você aqui pela primeira vez, primeira de muitas, ainda vai voltar muito aqui para conversar com a gente. Para quem quer acompanhar você nas redes sociais, qual o seu Instagram e onde você atende hoje aqui em Cuiabá? Então, Instagram, doutora Osana, com HZ Alencar. Eu atendo na EZ-Build, que é no centro, e atendo na Avenida das Torres também, no Torres Medical. Então, tem 2 endereços. Olha, gente, transformar o corpo é importante, transformar a saúde é essencial, mas transformar a vida é o que realmente deixa o legado. Parabéns, tá? Por viver tão bem o seu propósito e por estar aí construindo o seu legado. Emagrecimento e longevidade. Para vocês que nos acompanharam, eu falo sempre que a informação ela só começa aqui, ela continua através de você, que pode replicar e compartilhar esse conteúdo com amigos e familiares. Se você não é inscrito ainda nesse canal, se inscreva, compartilhe, acione o sinalzinho de notificação para receber em primeira mão todos os conteúdos que são anexados quase que diariamente aqui. Espero vocês no próximo episódio. Até lá! Toda grande realização começa muito antes de existir. Antes do concreto, vem o cálculo. Antes da forma, vem a função. E antes de levantar qualquer estrutura, é preciso saber por que ela deve existir. Na Tectares, a resposta para essa pergunta é o que nos move: a integração. Acreditamos que construir não é erguer paredes, é criar conexões, desenhar experiências e entregar valor real às pessoas. É estruturar o espaço onde a vida acontece. Para transformar essa visão em realidade, há mais de 30 anos trabalhamos com processos bem definidos e relações baseadas em transparência. Do estudo à entrega, da técnica à experiência. Nossos valores estão em tudo que fazemos. Com isso, já empreendemos mais de 900 mil metros quadrados de incorporações verticais que funcionam na prática, no tempo e no valor. E hoje apresentamos 2 projetos com propósitos claros. O condomínio clínico médico, para atendimento integrado em um espaço completamente saúde. E o Timeless Residence, para viver integrado ao seu tempo em todas as fases da vida. Aqui desenvolvemos empreendimentos inteligentes. Para quem mora, para quem atende, para quem investe com critério. Tectares. Estruturar e realizar. Acreditamos que cuidar da saúde vai muito além de tratar de sintomas. É cuidar de você de modo personalizado, gerando a confiança necessária. Na Biológica, cada tratamento é pensado exclusivamente para você. Fórmulas personalizadas, seguras e feitas sob medida, para promover a sua saúde e bem-estar. Por isso, construímos uma farmácia focada na satisfação dos clientes, com a maior equipe de farmacêuticos de Mato Grosso. 11 laboratórios especializados para manipular cada fórmula com a precisão necessária.
e o compromisso de sermos a farmácia mais sustentável do Brasil. Biológica, mais do que uma farmácia, uma história de confiança e cuidado, transformando vidas desde 1988. Cuiabá se transforma com a força e a qualidade da CGP Pré-Moldados. Nossas estruturas pré-moldadas são projetadas e fabricadas com a mais alta precisão, seguindo rigorosos padrões de engenharia e a expertise de décadas do Grupo Panucci. A CGP faz parte do Grupo Panucci Pré-Moldados, que possui a certificação internacional ISO 9001, sinônimo de experiência e confiança desde 1986. Na CGP, unimos tradição e inovação para construir o futuro de Cuiabá. Nossos galpões e barracões são feitos sob medida para o seu negócio, com a garantia de quem entende do assunto. CGP Pré-Moldados, a sua melhor escolha em Cuiabá. Entre em contato e faça um orçamento.